Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos dar início com a nossa peça número um, a correçãozinha, né, da nossa segunda fase da OAB. Esse cursinho bem rapidinho aqui dessas, justamente correção de peça, tá? Reiterando que o importante é a gente sempre fazer a nossa linha do processo, tá? Nunca deixem de fazer, porque o hábito, né, vai fazer com que você tenha ali a linha sempre na memória, bem tranquilo. Tá? Notícia do crime, inquérito policial, o Ministério Público ele tem os caminhos a tomar, ele pode pedir o arquivamento do processo, ele pode propor um acordo de não persecução penal, ele pode requisitar novas diligências e oferecer a denúncia. Oferecer a denúncia, que é a peça acusatória, o juiz pode ou não dar início ao processo recebendo a denúncia, existe a citação, depois tem resposta à acusação e, por fim, a audiência de instrução, debates e o julgamento. Correto? Beleza, maravilha, gente. Então, do julgamento, nós temos a decisão, que pode ser de condenação ou de absolvição, e ou o PAD. O PAD é o fim da primeira fase do júri. Pronúncia, absolvição, desclassificação e impronúncia. O objeto agora da nossa peça é a resposta à acusação. Após a citação, nós temos a resposta à acusação, o momento em que você vai alegar os pedidos, né, relacionados com nulidades, teoria do crime, eventual desclassificação, que é a mudança de furto qualificado para furto simples, homicídio qualificado para homicídio simples, certo? Então, a desclassificação pode acontecer e também as teses extintivas da punibilidade, que é o artigo 107 do Código Penal. Vamos então à leiturinha agora do nosso problema e o que os alunos vieram a escrever. O MP, em processo em face de Frederico, pelo crime de extorsão mediante sequestro, requereu a juntada aos autos. Gente, quando você vê o nome do crime, você precisa ir até o artigo no Código Penal e encontrar e ler a respeito disso aqui, tá? Porque se eventualmente o cara não fez o que está escrito, ele não responde exatamente por este crime aí. Eu não estou dizendo que existe uma tese nesse sentido, só estou dizendo que é assim que a gente tem que pensar, tá? Então, nesse caso, você já tem que ir até o artigo e dar uma olhada nele. E já sempre pensar também no seu esqueminha para poder fazer as suas teses defensivas, tá? Que eu fiz aqui a linha tempo do processo. A linha tempo do processo é isso aqui. Só que além da linha, você tem que fazer o esquema. Você sempre tem que começar o problema, sempre, sempre, sempre. Isso aqui, ó. Você pensa na tipicidade, na ilicitude e na culpabilidade. E aí você tem que imaginar as coisas que tem. Será que eu vou ter problema com a conduta, com os elementos do tipo, com o nexo causal, com o iter criminis? Será que tem problema com legítima defesa, estado de necessidade? Será que tem problemas aqui com coação moral irresistível, com obediência hierárquica, com erro de proibição, com problemas da inimputabilidade? Será que tem problemas com a teoria da pena, artigo 68 do Código Penal, primeira, segunda e terceira fase? Será que tem problemas com os benefícios prisionais, substituição da pena privativa de liberdade, suspensão da pena e regime prisional? Fechado, semiaberto e aberto. Eu tenho que deixar isso aqui pronto, porque conforme eu vou lendo o enunciado, se passar pela minha cabeça uma tese, eu já venho aqui e já faço um asterisco. Vai falar, eu acho que é uma tese. Eu já pego e já deixo pronto que é um asterisco. Vai ter uma tese disso, vai ter uma tese disso, uma tese daquilo, uma tese aqui, uma tese aqui. Eu marco as teses que eu imagino que elas podem ter na minha peça em si. Beleza? Não estou dizendo que tem, estou dizendo que nós temos que fazer isso aqui, independentemente da peça que você estiver lendo, tá bom? Bom, então, o MP em processo envolvido de face de Frederico, não é o Kiko, tá? É o Frederico só pelo crime de extorsão e de sequestro, requereu a juntada aos autos. Gente, requerer não é requisitar. A palavra requerer é um pedido. Requisição é uma coisa que é meio que uma ordem. Quando nós começamos a desenhar ali no tempo do processo aqui, se você observar bem, eu comentei com vocês aqui, ó, que o Ministério Público, né, se você voltar ao vídeo, né, ou se você prestar atenção na próxima aula, que eu vou falar de novo isso daqui, tá? Você pede você não, o MZ, ele pede o arquivamento ou ele requisita novas diligências. Essa setinha que está indo para trás aqui, ó, que eu estou colocando agora, digamos assim, em verde, essa requisição de novas diligências é uma ordem. O delegado, ele não escolhe se vai ter que fazer novas investigações, ele é obrigado a fazer. Então, nesse caso aqui, essa palavra é muito importante. Essa palavra aqui é requerer, não é requisitar, é requerer, é um pedido, tá? Não é uma ordem. Requereu a juntada aos autos. Então, ele fez um pedido como prova documental de trechos de transcrições de uma conversa resultante de uma interceptação telefônica constante de outro processo em que Frederico responde pelo crime de tráfico. Então, olha só, nós estamos no processo da extorsão. Só que o Ministério Público requereu juntada nos autos. O que são autos? Autos são folhas de papéis. Um monte de papel junto monta o auto do processo. O auto do processo é isso, não é auto com L, é auto com U. Tá? Então, os autos do processo, eles são examinados e a pessoa pede para que novos papéis façam parte desses autos. Essa é a interceptação telefônica. Porém, tais interceptações que incriminavam Frederico quanto ao crime de tráfico e de extorsão foram realizadas sem autorização judicial. Aí eu falo, mas eu não sei se tem que ser com ou sem autorização judicial. Na verdade, quando você pega a brincadeira da interceptação telefônica, você tem que pensar que você precisa ir até o índice emissivo e nele você verificar se realmente está escrito ali
na verdade, o caminho, né? Se você tem que chegar até a lei de interceptação telefônica, ler os dispositivos, o que é preciso para que tenha realmente uma interceptação telefônica? Tem que ter uma ordem judicial para começar. Tem que ser um crime penado com reclusão. Outra coisa que a gente não costuma prestar atenção é que não pode ter outras formas de descobrir aquilo que está procurando ser descoberto. Tá? Então, os três requisitos mais importantes: crime tem que ser penado com reclusão, tem que ter ordem judicial e não pode ter outras formas de conseguir aquela informação. Se tiver outras formas, tem que priorizar aquelas outras formas e não essas aqui. Essa é uma informação que eu estou passando para você que é extremamente essencial na interceptação telefônica. Claro que, reiterando, né? Está escrito na própria lei isso. Só estou dizendo para você tomar cuidado. Tá bom? Diante desse cenário e considerando o requerimento da juntada, a gente, mais uma vez reiterando, requerimento não é requisição. Feito logo após a citação do réu, gente, aí você desenhando ali no tempo do processo, você vê que a citação do réu, ela fica um pouquinho aqui, né? Ela fica aqui, ó, citação do réu. Aqui é a citação do réu, aqui, ó. Essa parte que eu estou colocando aqui em verdinho. Né? Ou não, vou colocar em azul aqui só para mudar um pouco a cor. Essa parte aqui, ó, a citação do réu. É um pouquinho antes da resposta à acusação. Então, eu vou estar neste momento aqui, tá? Na resposta à acusação. E vou alegar as teses que eu acreditar pertinentes no caso concreto. Mais uma vez reiterando, é, ante o cenário e considerando o requerimento da juntada, feito logo após a citação do réu, redige a peça cabível valente de todos os fundamentos pertinentes. Rafael, eu não consegui ver tese de mérito aí, né? É possível que não tenha tese de mérito? É possível. Aí não falou se foi um fato típico, um fato atípico, não foi questionado nada a respeito disso. Então é possível que nós não tenhamos um pedido de absolução, e somente um pedido de nulidade, tá? Que você pode alegar no caso concreto. Beleza? Vamos ver o que o aluno escreveu aqui então. Olha só, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, da tal vara criminal da comarca D, né? Bom, processo número, Frederico, já qualificado nos autos por seu advogado e infraassinado, com procuração em anexo, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar a resposta à acusação, conforme precisa do artigo 396 e 396-A do CPP. Gente, importante esses dispositivos aqui, que não tem dificuldade para você encontrar. Vai estar escrito no seu índice emissivo. Você vai na resposta à acusação e já vai estar tudo certo, tá? Não tem dificuldade alguma para você encontrar essa fundamentação aqui. Beleza? Bom, eu não sei porque que eu perdi o negócio aqui. Deixa eu ver se eu encontro de novo. Toda vez eu tenho essa dificuldade para mudar isso aqui de lado. Não sei como é que eu faço para tirar essa merda aqui. Bom, conforme precisa do artigo tal. Do direito, pessoal, aqui o aluno pulou os fatos porque é para ele ganhar tempo, tá? Da nulidade da interceptação telefônica. Realmente eu não vou conseguir tirar essa setinha daqui, né? Bom, da nulidade da interceptação telefônica. Conforme preceitua o artigo primeiro da lei, tal. Então, o aluno está usando aquela técnica, né, de escrita, que é você colocar o dispositivo, o fato e o pedido. Tá? É sempre assim que eu peço para que vocês façam. Você coloca o nome da tese, da nulidade. Aí você coloca o dispositivo que fundamenta a nulidade, você vai encontrar o quê? Aquele artigo que está relacionado com o caso, no caso, por exemplo, a situação da interceptação telefônica. E você vai dizer que aquilo não está certo. Por quê? Porque a lei diz que tem que ser de tal forma, os fatos dizem que foi de tal forma, portanto, não está de acordo com a lei, consequentemente, nós temos uma nulidade, correto? Ou uma situação atípica, se for uma situação relacionada com a teoria do crime em si. Então, da unidade da interceptação telefônica, conforme o artigo tal, a interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para a prova em investigação criminal e em instrução processual penal observará o disposto nesta lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação. Então, esse finalzinho aqui é talvez a parte mais importante do que está escrito. Dependerá de ordem judicial competente da ação. Ora, em caso tais interceptações que incriminaram Frederico quanto aos crimes de tráfico e extorsão mediante sequestro foram realizadas sem autorização judicial. Portanto, as interpretações sem autorização, portanto, a interceptação sem autorização judicial é nula, conforme estabelece no artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, combinado com o artigo 564, inciso 4 do CPP. Nesse caso aqui, eu não sei o que está escrito no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 12, tá? Tá, lembrei. É sobre justamente a interceptação telefônica que é determinado por meio de ordem judicial, tá? Faz sentido isso aqui. É isso aqui mesmo. E o aluno colocou aqui também o artigo da lei que diz que tem que ter a interceptação telefônica. É o fundamento correto, é o 564, inciso 4. Ante exposto, requer. Aqui eu não falo nulidade da interceptação telefônica, que seja intimada as testemunhas abaixo roladas. Termos aqui pede, espera deferimento, localidade, advogado B número. Tá? Bom, tá certo. Do pedido. É o ideal, pessoal, que fica um pouquinho mais formal esse pedaço aqui, tá? Você poderia mencionar, é, conforme acima mencionado, é
se deixar claro a necessidade da nulidade do processo baseado no artigo 564 e 604 do Código de Processo Penal. Mas, na verdade, não também, porque está certo isso aqui, correto? Que seja intimado as testemunhas abaixo roladas. Ou, na verdade, aqui a lógica desse parágrafo, qual que é? É a seguinte: caso Vossa Excelência não entenda pela nulidade do processo, que ao menos intime as testemunhas abaixo roladas. Tá? Ficou faltando o rol de testemunhas aqui. Então, toda vez que você errar, anota aí qual que é o seu erro para você não cometer de novo. Porque, assim, tem que existir uma linha de processo, pessoal. Tem que existir uma linha de raciocínio. A linha é: eu pedi nulidade. Se o juiz aceitar a nulidade, acabou. Agora, se o juiz não aceitar, caso Vossa Excelência não entenda pela nulidade, que ao menos intime as testemunhas abaixo roladas. Eu coloco o rol de testemunhas aqui embaixo. Tá? Termos que pede, espera, deferimento, local e data, advogado, OAB, número. Beleza? Então, esse foi a primeira pecinha, né, do aluno. Vamos ver aqui mais uma pecinha de um outro aluno. Correct? Vamos que voemos. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, mais uma vez, o aluno fez. Já está errado aqui, pessoal. Não pode ter esse XXX, tá? Então anota aí, você acabou de ver que está errado, não vai cometer de novo o mesmo erro. Não pode ter o XXX, tá? Não pode ter o XXX. Beleza? Eu tô aí dando a minha briga aqui para poder tirar esse negócio aqui, não tô conseguindo nem a pau. Não vou tirar, não adianta. Já vi que eu não vou tirar e vou deixar sem a setinha vermelha, porque eu não consigo tirar essa porcaria daqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Ah, consegui. Ei, parabéns, Rafael. Foi mais que a tua obrigação. Verdade. Ó, excelentíssimo senhor doutor. Então aqui eu tenho XXX, XXX, XXX. Não pode ter isso aqui é marcação de prova. Você pode zerar por conta disso. O aluno fez a complementação, colocou 396 e 396A, que tá certo. Resposta à questão, pulou a parte dos fatos, correto? E mencionou sobre a tempestividade. É um parágrafo interessante? Tá bom, tá tudo certo. Colocou aqui a tempestividade do artigo. Só tem que tomar cuidado que aqui tá 406, parágrafo primeiro, pessoal. Tá? Entenda. A partir do artigo 406, você tem o tribunal do júri, tá? Entenda, toda vez que você for mencionar um artigo, veja onde você está. Aqui não é 406. O prazo da resposta à acusação é o 396, 396A. Mas ali também é a resposta à acusação 406. Mas acontece que é do tribunal do júri, né? Nós não estamos no crime doloso contra a vida aqui agora. Correto? Então, quando você for fundamentar a resposta à acusação do tribunal do júri, você usa o artigo do tribunal do júri. Quando não, você usa o artigo do procedimento comum, ordinário, tá? Ordinário, sumário ou sumaríssimo, que é o artigo 396 ali, beleza? O artigo 396A ou 396. Então tem que tomar cuidado com isso. Rafael, você vai explicar isso mais devagar? Eu já estou explicando devagar. Tem que tomar cuidado. O cuidado que eu quero que você entenda é justamente os artigos. Quando você vai no índice remissivo agora, lê lá. Vai no índice remissivo agora, veja para você observar. Tá lá, resposta à acusação. Você vai ter artigo 396, você vai ter artigo, que eu já esqueci de cabeça, acho que é 356 do Código Eleitoral, que mostra o quê? Resposta à acusação na lei do Código Eleitoral, tá? Então, essa estrutura a gente não pode perder de raciocínio, tá? Só uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Resposta à acusação não é 406. No tribunal do júri aqui não é tribunal do júri. Como é que eu decoro esse monte de número, Rafael? Você não decora, tá escrito no índice remissivo, pessoal. Tá escrito, você vai lá em resposta à acusação, vai ter lá na resposta à acusação 396, 396A, e se for tribunal do júri, vai ter lá resposta à acusação tribunal do júri 406. Do direito. Da nulidade do pedido de requerimento de juntada. Verifica se a impossibilidade de requerimento de juntada das provas aos autos. O aluno colocou aqui que não existe a possibilidade de requerimento. Na verdade, pessoal, requerimento pode ter. O que acontece é que a prova não é lícita, a prova é uma prova ilícita, tá? Mas o promotor pode requerer à vontade as coisas. Conforme preceitua o artigo 5º, 56 da Constituição Federal, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Beleza, faz sentido isso daqui, tá? Faz sentido, tá correto. Assim, é que não tem problema o promotor pedir. É que isso aqui, como foi formada essa prova ilícita, talvez até o promotor nem ele mesmo sabia, tá? Ele não sabia, ele só pediu que tem uma prova lá no outro processo e falou, acho que vai ajudar nesse meu processo aqui. Ora, em caso, o Ministério Público, mesmo sem a devida autorização do juiz competente, prosseguiu com a utilização das provas obtidas por meio ilegal, gerando um vício do processo. Tá? Mais uma vez, é uma lógica, né? Portanto, deverá ser nulo o requerimento de juntada, blá blá blá, não sei o que está escrito aqui, né? Levando-se em consideração o que preceitua o artigo 564 do CPP. Mais uma vez reiterando, a lógica está certa, pessoal. Existe realmente uma ilegalidade aqui na obtenção dessa prova. Só que essa ilegalidade, ela é um motivo para quê? Havia dito, né, no bloquinho de aula inaugural, justamente a ideia de que nós temos os momentos das peças processuais. E a falta de provas, né?
Ó, o que que é a falta de provas? A falta de provas é um negócio que acontece em momentos diferentes também. Na resposta à acusação é uma coisa, nas alegações finais e na apelação é outra coisa. A falta de provas é a pedido de nulidade aqui, nulidade, né? Ou, né, na verdade, além da nulidade, você pode pedir a rejeição da peça acusatória, a rejeição tardia da peça acusatória. Por quê? Porque se não tem prova para, enfim, buscar a condenação do réu, então também não tem prova para você fazer com que o juiz peça para que se inicie o processo. Tá? Não faz sentido o juiz aceitar, na verdade, o início do processo. E aqui nós temos, então, alegações finais e apelação. Aqui, o que, que é? É o artigo 386. O 386 é a absolvição. Em dúvida, na dúvida, né? Absolvição. Inciso 2, né? É absolvição. Inciso 1, 2, certeza. Inciso 1, 2, 3 é a teoria do crime, 4 e o 5 de novo. Esses dois aqui são o indúbio pro réu. O certeza mesmo é o 7, que é totalmente indúbio pro réu sem fundamento nenhum. Na dúvida, absolva-se o réu. Ou seja, faltou provas, a absolvição do réu. Então, nas alegações finais e na apelação, você pede a absolvição por falta de provas. Nas alegações finais nas alegações finais e na apelação, você pede a absolvição por falta de provas. Na resposta à acusação, a falta de provas, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma nulidade. Tá? A obtenção daquela prova foi por meio disso, que era uma nulidade. Tá bom? Beleza? Então, vamos que vamos, gente. Rafael, mas eu fiquei confuso. Não tem confusão. Não tem confusão. Verifica-se no caso concreto a nulidade do processo. Conforme o artigo tal, da lei tal, as provas de interceptação telefônica devem ser obtidas por meio de ordem judicial. Ora, em caso, fica evidente, de acordo com o enunciado, que essas não tiveram observância da lei em si e faltou a ordem judicial. Portanto, requer a nulidade do artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal. É isso que você faria na resposta à acusação. E aqui, se fosse nas alegações finais na apelação? Mesma lógica em si. Verifica-se no caso concreto, né, a necessidade da absolvição por falta de provas. Conforme o artigo tal, as provas devem ser obtidas por ordem judicial. Ora, em caso, nota-se que esta não veio a ocorrer, não observando o previsto na lei. Portanto, por ser uma prova ilícita, ela deve ser desentranhada do processo e, por não ter fundamentos para buscar a condenação, deve-se absolver o réu, em virtude do indúbio pro réu. Tá? Rafael, você falou muito rápido, é só você voltar e ver de novo. Mas a ideia é essa: nós não estamos tratando de a alegação final agora, estamos tratando de resposta à acusação. E é ideal que você já saiba essa diferencinha aqui desde o início já. Por ouro e prata, olha quem morre, talvez seja você quem mata. Gente, aqui, ó, conforme esse preceito então um dispositivo, e aqui dá ele estudo das provas. Tá certo também, o aluno colocou aqui, é legal, esse aluno aqui ele escreveu bastante coisa. Esse aluno aqui, ele está fazendo essas peças, ele evoluiu bastante, né? Nas peças dele. Estava bem aquém. Isso, em uma outra oportunidade, hoje ele está bem legal. Isso aqui. Verifica se ele estude em face da obtenção das conversas resultantes da interceptação telefônica. Conforme preceitou o artigo 5157 do CPP, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Ora, em caso, tais interceptações telefônicas que incriminavam Frederico quanto aos crimes de tráfico de extorsão foram realizadas sem autorização judicial, o que as tornam ilegais. Tal entendimento também se encontra no artigo tal da lei em si. Portanto, todas as provas obtidas por meios ilícitos deverão ser desentranhadas do processo. Tá certo, pessoal, tá certo. Isso aqui tá correto. O aluno pediu aqui a nulidade em cima e aqui mencionou a ilicitude das provas. É legal abrir os tópicos diferentes. É que, de certa forma, os dois tópicos estão conectados, né? A ilicitude das provas é motivo para desentranhá-las, né? E isso em si automaticamente vai trazer a nulidade do processo. Beleza? Porque o processo está sendo baseado nessas provas que foram obtidas por meios ilícitos. Mas separar assim tá errado? Fala, não tá. O aluno conseguiu na cabeça dele fazer a separação e tá perfeito isso aqui. Também tá certo. Tá? Também tá certo. Dos pedidos, antes disposto requer que seja nulo o pedido de juntar aos autos. Já disse para você, não tem problema pedir para juntar os autos, tá? Porque o juiz, talvez o próprio promotor não sabia que essas provas foram obtidas por meios ilícitos. E que as provas sejam desentranhadas do processo por se tratarem de matéria ilícita. Tá certo isso aqui também, gente. A lógica é essa. Que seja realizada a oitiva das testemunhas abaixo roladas. Lembrando que, caso não sejam acolhidos os pedidos acima, que intime-se as testemunhas abaixo roladas para fins, né, de instrução processual. Beleza? Nestes termos, aqui também não pode, xxx, não pode. Faz um risco reto só que é melhor. Nestes termos, pede, espera deferimento, local e data, advogado AB número. Só a título de curiosidade, não é aula de português, tá? Mas não tem vírgula aqui, certo? Nestes termos, pede, espera deferimento. Não tem vírgula aqui. Beleza? Local e data, advogado AB número. Gente, aqui sobre colocar esse A aqui,
É, não coloca não. Você é advogado AB número, tá? Ah, mas eu quero colocar porque eu sou mulher, porque eu sou homem, porque eu sou que eu quero ser. Tá bom, mas não deixa advogado OAB número, tá? É a melhor. Esse negócio de entre parênteses, essas coisas aqui, tenta evitar isso, tá? Aqui em cima, excelentíssimo senhor, é excelentíssimo mesmo, não é coloca excelentíssimo entre parênteses, é excelente senhor, é excelentíssimo, fica assim, do jeito que tá aqui, não fica colocando nada. Só escreve seco, tá? Que já é o suficiente pra gente, beleza? Bom, vamos ver aqui se tem mais uma pecinha para dar uma olhada. Não, não tem, tá? Essa aqui, na verdade, tem uma outra pecinha que eu ia aproveitar porque o aluno ele errou bastante. E aí eu ia aproveitar e ia gravar baseado nisso, né? Mas depois, na outra oportunidade, eu gravo mostrando os erros. Que o outro aluno, ele errou muito porque ele criou várias teses de absolvição ali. Não tem problema pedir a absolvição. Como eu disse, mas nós estamos no momento em que não se pede a absolvição. A absolvição sumária do artigo 397, do caso da resposta à acusação, acontece somente naqueles casos do artigo 397. Quais são? Excludente de licitude, de tipicidade, excludente de culpabilidade e extinção da punibilidade. Coisas que não aconteceram nessa nossa peça aqui. Rafael, você não explicou o que são essas quatro coisas que você acabou de falar. Não expliquei, nem vou explicar, porque não é o motivo dessa peça agora. Tá? Depois eu explico, em outro momento. Beleza? Então, 396 é a resposta à acusação. 406 não é a resposta à acusação de onde nós estamos agora, só se for o tribunal do júri. E o 397, inciso 1, 2, 3 e 4 é pedido de absolvição sumária na resposta à acusação, que não era o caso que se enquadrava aqui. Mas você não acabou de falar que a absolvição tem que acontecer quando tem falta de provas? Eu falei, mas onde que eu falei que acontece isso? Falei que não é na resposta à acusação. Isso é nas alegações finais ou na apelação. Beleza, gente? Foco, força, fé, fala depois de estudo. Beijo do Mago, tamo junto.